Olá, muito boa tarde a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe também a sua família. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar nossas vidas. Assim como Deus, Ele abençoou a vida de José. A Bíblia diz que José, de escravo, ele se tornou governador do Egito. A gente vai ver isso aqui na palavra de Deus. E por que José, de escravo, ele se tornou governador do Egito? Daqui a pouquinho a gente vai falar acerca de José, né? Tudo que José ele passou, ele enfrentou para chegar onde ele chegou. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa oração da tarde. Eu creio que essa oração vai abençoar muito a sua vida, a sua casa e também a sua família. Eu já quero pedir para todos vocês colocarem o seu nome, o nome dos seus familiares para o momento da nossa oração. E eu quero convidar todos agora, todos vocês que ainda não fazem parte dessa nossa corrente de oração. No momento que você se inscrever aqui, eu creio que Deus, Ele vai estar abençoando a sua vida. É só você clicar embaixo no vídeo, na palavra inscrever-se, não paga nada, é gratuitamente, e você vai ativar o sininho que são todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, que é muito importante, e compartilhe esta oração na sua rede social, aí no Facebook, no WhatsApp. Convida um amigo, uma amiga, um colega de trabalho para fazer parte dessa nossa corrente de oração. Agora eu quero falar sobre José. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho, e nesse sonho Deus iria abençoar José, ia engrandecer a José. Só que José, ele pega e conta para os seus irmãos, e ali começa a perseguição. Os irmãos de José se revoltaram contra José e começaram a perseguir José, ao ponto que José foi lançado no poço. Eles queriam matar José, depois eles tiraram José do poço e José foi vendido como escravo para o Egito. Só que José, passando por tudo que ele passou, José, onde chegava, ele fazia diferença. Aí Potifar comprou José. José foi morar na casa de Potifar. Quando José chega na casa de Potifar, José, ele faz a diferença. Ele começa a mostrar um bom trabalho, ele começa a desenvolver. Potifar começa a gostar de José, e cada vez mais José prosperando lá na terra do Egito. Por que José, ele começou a prosperar? Aonde José colocava a mão, Deus abençoava José. Porque José, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. José não se deixou se corromper. José levava uma vida com Deus, uma vida de oração. Por isso que Deus abençoava o trabalho das mãos de José. Ao ponto que a mulher de Potifar, ela tentou seduzir José. José permaneceu fiel a Deus. Mesmo assim, ela falou que José tentou agarrar ela. José foi preso, até que um padeiro, um copeiro tiveram um sonho. José revelou o sonho desse padeiro e desse copeiro, e ele chega para o copeiro
e falou para ele: olha, quando você estiver diante de Faraó, você lembra de mim. Olha como que Deus ele trabalha. Aí ele foi e contou o sonho. Um ia voltar a servir a Faraó e o outro ia ser morto. E aconteceu como José tinha revelado aquele sonho daqueles dois homens, do padeiro e do copeiro. E José estava na prisão, e você vê que Faraó ele teve um sonho, que o Egito ele via 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho gordas e 7 espigas de milho fracas. Ali chegou o momento de José. José ele revela o sonho de Faraó. Mas por que José ele revelou o sonho de Faraó? Porque em José havia o Espírito de Deus, a presença de Deus. Olha como que é forte. Aí olha o que está escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41 e no versículo 38, diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Por que José prosperou? Porque havia em José o Espírito de Deus. Aí a gente vê aqui os irmãos de José. Os irmãos de José, eles eram enganadores, mentirosos. Eles faziam todo tipo de coisa ruim com as pessoas. Você vê que o homem que abusou das irmãs deles, da irmã, eles mataram todos, colocaram fogo. Você vê que os irmãos de José só aprontavam, só viviam uma vida de sofrimento, porque eles viviam desagradando a Deus, uma vida pecaminosa. Agora José não. José ele manteve a sua integridade. E a gente vê que todos na Bíblia que venceu é porque eles tinham uma vida com Deus. Você vê, Moisés venceu porque Moisés tinha uma vida com Deus. O próprio Senhor Jesus venceu a morte quando estava na cruz do Calvário. Ele venceu. Por quê? Porque o Espírito de Deus habitava, aliás, habita no nosso Senhor Jesus. Davi, ele venceu Golias. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Então é muito importante a pessoa entender isso. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus sobre a vida dela, ela vence, ela conquista, ela prospera. Eu quero fazer hoje uma oração por toda a corrente de oração. Eu quero orar, eu quero que você entenda que é preciso ter a presença de Deus, o Espírito de Deus, para que você venha vencer, para que onde você colocar a sua mão, você venha prosperar, você venha conquistar. José fez a diferença. De escravo, ele se tornou governador. Eu quero fazer hoje essa oração, porque quando o Espírito de Deus ele está sobre nós, sobre as nossas vidas, então a gente vence, a gente conquista. Você vê que o mal não prevalece. Você vê que
tudo que se levantou contra José caiu por terra. Ninguém venceu José, porque o Espírito de Deus estava sobre José e de escravo se tornou governador. Eu quero fazer oração agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, eu oro, meu Pai, por essa corrente de oração. Eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai levantar nessa corrente homens e mulheres como José, pessoas que tenham o teu Espírito. O próprio Faraó reconheceu, o próprio Faraó disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Nós sabemos, meu Pai, que José venceu, porque José tinha o teu Espírito, diferente dos seus irmãos, que eram mentirosos, enganadores, cometia todo tipo de erro, de falhas, de pecados. E o Senhor não era com os irmãos de José, ao passo que com José o Senhor era. José, quando chega no Egito, ele foi para a casa de Potifar, aonde José colocava a mão, prosperava. José, ele foi preso, mesmo na cadeia preso, José prosperou os presos juntamente com ele. Por quê? Porque José tinha o Espírito do Senhor. E eu oro, meu Pai, dê do teu Espírito para essa corrente, que essa corrente de oração, meu Pai, eles recebam a tua presença. Abra o entendimento de todos, meu Pai, porque não tem um homem na Bíblia que venceu, que eles não tivessem o teu Espírito. Davi venceu Golias, porque Davi havia nele o Espírito do Senhor, e o gigante caiu. Davi venceu. O Senhor venceu a morte, porque no Senhor havia o Espírito de Deus. Moisés venceu porque havia o Espírito do Senhor sobre Moisés. E o mesmo José, de escravo, ele se tornou governador do Egito, meu Pai. E eu oro, meu Pai, por essa corrente. Levanta aqui pessoas que têm o Espírito de José, pessoas que creem em Ti, que confiam no Senhor e que buscam o Senhor. Pessoas essas, meu Pai, que vai levar uma vida de oração com o Senhor. Se ela não tem levado, que ela venha levar, e que ela receba de Ti o Espírito, meu Pai, porque José não se corrompeu, José não enganou ninguém, José não fez maldade com ninguém, mas em tudo que José colocava a mão, o Senhor prosperou José. E eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, meu Pai, que eles recebam desse Espírito, da Tua presença, meu Pai, para que possamos vencer toda e qualquer situação. Esse é o segredo, porque quem é de Deus, quem tem o Espírito do Senhor, prospera, vence, conquista. E eu te peço agora, meu Pai, abençoa essa corrente de oração, abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que entra neles, meu Pai, o Espírito que entrou em José, a Tua presença. Ó, meu Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai levantar aqui, nessa corrente de oração, muitas pessoas como José. Ou de repente você está passando por um momento difícil, você está sendo caluniada, perseguida, estão mentindo contra você, estão se levantando contra você, como se levantaram contra José. Mas permanece firme, fica firme na sua fé, que o mesmo Deus que honrou José é o mesmo Deus que honra você. Se de repente está passando por uma luta muito grande, mas Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar.
porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o mal não prevalece, o mal cai por terra. Oh, meu Senhor, eu oro por essa corrente, por cada pedido de oração, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai levantar aqui pessoas como José, pessoas para contar o seu testemunho, porque é isso que nós determinamos, meu Pai. E desde já nós te agradecemos. Consagra também esse copo com água, unge esse copo com água, e quando ela beber, que ela receba força, que ela receba vigor, que ela receba o ânimo, em nome do Senhor Jesus. Está aí mais uma oração abençoada, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele te abençoa agora. Se você não é inscrito aqui na corrente, se inscreve, ativa o sininho, são todos. Um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.